Capítulo 78. Desempenho em comum. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Por trás do edifício da associação, havia um grande espaço aberto com comprimento e largura de 100 metros. A certa distância, posicionados em intervalos de 10 metros, havia alvos que era usado para testar a magia. Todos os magos que queriam se registrar na associação de magos tiveram que fazer um feitiço para provar que eram um mago, e também para a associação saber qual classificação dar a eles. Assim que chegaram ao terreno, Cal virou-se para Zalhai e disse: "Caro mago, por favor, use sua magia. Qualquer magia serve. Se você quiser um distintivo de mago avançado, use alguma magia avançada." Ele então se afastou e observou silenciosamente Zalhai. Ninguém sabia disso, mas apesar de Cal não ser um mago, devido ao seu contato prolongado com os magos ao longo dos anos, ele ganhou algum conhecimento sobre magia e sua capacidade de sentir o poder mágico era muito sensível. Enquanto um mago usasse magia, ele seria capaz de analisar o nível de um mago. 8 vezes em 10, seu julgamento estaria correto. Foi por causa do julgamento de Cal que ele foi capaz de ter uma relação inseparável com a Associação de Magos por décadas. Cal lentamente construiu seu sistema para avaliar magos, verificando seu controle mágico, que tipo de magia eles usavam, quão proficientes eles eram em encantamentos, etc. Para que todos classificassem o nível de um mago. Havia muitos magos que não tinham um nível baixo, mas isso não era proporcional à força de luta deles. Esses magos não experimentaram muito combate, então eles não tinham a capacidade de responder e controlar sua magia em situações difíceis. Graças ao seu julgamento superior, Cal foi capaz de se beneficiar do clã Purcell e se tornar chefe da Associação de Magos. Normalmente, aqueles que serviram a associação em uma posição de alto nível eram magos. Quando Zalhai entrou na cidade-casa, Cal recebeu a notícia de que ele estava indo para a Associação de Magos para se registrar, então ele imediatamente decidiu que ele deveria ir pessoalmente cumprimentar Zalhai. No final, ele queria saber qual nível Zalhai era. Tinha que ser reconhecido que a maioria das pessoas no continente rejeitaria instintivamente os magos negros, incluindo o clã Purcell. No entanto, quando o clã Mark recebeu a notícia da força de combate de Zalhai, o clã Purcell teve que prestar atenção nele. Se um mago estivesse em um nível suficientemente alto, os clãs iriam querer formar um relacionamento com ele, não importando que tipo de magia ele usasse. Isso porque magos de alto nível eram equivalentes a armas nucleares. Embora eles possam não necessariamente usar tal arma, seria suficiente para deter um inimigo apenas por tê-lo. Se um famoso mago do continente fosse ao Ducado de Purcell, o clã Purcell o receberia calorosamente, mesmo que não conseguissem colocar esse mago em seu clã. Mas para Zalhai, o clã Purcell adotou uma atitude mais calma. Eles não tomaram nenhuma iniciativa para se aproximar dele, apesar de Zalhai ser muito forte. Isso porque um dos princípios desse grande clã era que a habilidade ocupava o segundo lugar. A lealdade ocupa o primeiro lugar. O mundo tem tantas pessoas, mas as que eram leais eram poucas. Mesmo que suas habilidades sejam fortes, se você sempre se revoltar, ninguém se atreveria a usá-lo. Essa era a política do clã Purcell. Se você fosse um mago de 8º nível, mas não fosse leal a eles, então eles não usariam você. Eles prefeririam ter 2 magos leais do 7º nível, do que um do 8º nível. A identidade de Zalhai ainda era um segredo e eles não conseguiam descobrir muito sobre ele, então isso fez o clã Purcell relutar em atraí-lo. Nesse momento, o clã Purcell estava se desenvolvendo bem desde que eles conseguiram estabelecer seu próprio ducado. Eles não eram aventureiros, especialmente em relação a fatores desconhecidos, então mesmo que Zalhai tivesse uma grande força, se eles conseguissem se juntar ao clã deles, eles não seriam capazes de descansar bem com o pouco que eles sabiam sobre ele. Então eles deram a ele o tratamento frio. Mas apesar do tratamento frio, eles ainda tinham que prestar atenção nele. Afinal de contas, como Zalhai estava agora na cidade-casa, o rosto do clã Purcell não ficaria bem se eles não fizessem nada. Zalhai não pensou muito sobre tudo isso. Ele só sabia que estava com pouco dinheiro, e se registrar na Associação de Magos pelo menos lhe dava uma renda de 10 moedas de ouro por mês. Para a maioria dos magos, isso provavelmente não era nada, mas era muito importante para Zalhai.
A quantidade de dinheiro que o clã Buda tinha poderia somar era apenas 50 moedas de ouro, de modo que essa renda era igual a 1/5 do que eles tinham. Claro, Zhao Hai sabia que ele iria receber um distintivo de mago avançado, desde que ele libertasse alguns mortos-vivos, mas ele não sabia quanta força ele deveria deixar essas pessoas verem. Ser muito alto perfil não fazia parte do personagem de Zhao Hai. No final, sem encantamentos, ele apenas levantou seu cajado e seu morto-vivo apareceu ao seu lado. Zhao Hai não chamou seu exército de mortos-vivos. Ele só queria fazer o suficiente para provar que ele poderia usar magia, mesmo que fosse na verdade uma pseudo-magia. Com o surgimento de Alien, os olhos de Cao se arregalaram. Ele trabalhou para a Associação de Magos por muitas décadas e viu incontáveis magos usando magia. Algumas das magias eram lindas, enquanto outras eram feias. Algumas demoraram muito tempo para lançar, enquanto outras levaram apenas um curto período de tempo. Mas o tempo de lançamento de Zhao Hai foi muito curto. Ele apenas levantou seu cajado mágico e ele terminou. Isso não foi um grande exagero. Zhao Hai gentilmente tocou seu morto-vivo. Como um cachorrinho, quando Alien foi tocado pelo seu dono, ele abanou o rabo, quase matando Cao. Sentindo-se assustado, Cao rapidamente pulou para longe. Depois de um tempo, Zhao Hai retornou seu morto-vivo. Cao ainda não estava reagindo, então Green teve que perguntar. Meu jovem mestre passou no teste. Cao rapidamente se recuperou. Sim, caro mago. Por aqui, por favor. Ele levou todos de volta para a área de estar. Uma vez que Zhao Hai estava sentado no salão, Cao se virou e correu, depois voltou com algum papel, que colocou na mesa na frente de Zhao Hai. Caro mago, por favor preencha este formulário. Isto completará todas as formalidades. Zhao Hai pegou o pedaço de papel e olhou cuidadosamente através dele. Ele descobriu que era muito simples. Ele só precisava preencher o espaço em branco sobre seu nome, idade, sexo e outras coisas básicas. Zhao Hai assentiu, depois entregou o papel para Meg, que entendeu o que Zhao Hai queria dizer. Cao então deu-lhes uma caneta. Enquanto olhava para o desempenho de Zhao Hai, o coração de Cao estava chorando. Não havia regras que dissesse que um mago tinha que preencher o formulário, mas a maioria dos magos que registravam o fazia. Isso foi por respeito à Associação de Magos. A associação era uma organização nacional, por isso mesmo aqueles que não faziam parte dela ainda mostravam um pouco de respeito. Cao queria que Zhao Hai preenchesse o formulário para coletar mais informações sobre Zhao Hai. No continente, havia avaliadores de caligrafia de alguém. Cao estava planejando enviar o formulário para o clã Purcell, que poderia contratar alguém para analisar a caligrafia e ver se eles poderiam encontrar alguma pista sobre a identidade de Zhao Hai. Mas ele não esperava que Zhao Hai não preenchesse o formulário, e em vez disso, entregou para que Meg preenchesse o formulário. Seus planos foram frustrados. Isso fez Cao altamente cauteloso com Zhao Hai. Na sua opinião, tudo o que Zhao Hai fez foi intencional. Isso mostrou que ele estava tentando encobrir sua identidade, o que apenas pessoas perigosas fariam. De fato, desde o começo, Cao estava constantemente observando Zhao Hai. Ele viu a atitude de Zhao Hai para com as pessoas ao seu redor e descobriu que ele agia como um nobre ortodoxo. Ele havia mandado um chá para Zhao Hai só para ver o que ele faria, mas Zhao Hai nem sequer tocou na xícara de chá, e até agora, Zhao Hai não falou, então ele não podia julgar nada pelo som de sua voz. Seus planos continuavam caindo. Agora seu plano para ele preencher o formulário também falhou, o que fez Cao sentir uma profunda impressão de Zhao Hai. Ele achava que Zhao Hai devia ser uma pessoa famosa no continente, mas sua reputação não era boa, então ele teve que cobrir sua identidade. Então, qual era a verdadeira identidade de Zhao Hai? Cao não tinha ideia. E este é o fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Nos acompanhe também pelo nosso podcast no Castbox e Spotify. Os links estão na descrição. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.